Olá, pessoal. Bom dia mais uma vez. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Lessana, serei a host dessa atividade. Estarei aqui auxiliando a professora Cláudia Barbieri. Desculpa se eu falei errado, professora, seu nome. Eu estarei atendendo aqui via chat. Caso vocês tenham dúvida, podem entrar em contato comigo. O chat vocês conseguem ativá-lo aqui na barra inferior. Ele irá aparecer ao lado direito da tela de vocês. A nossa sessão está sendo gravada, então sugiro que todo mundo ativem as câmeras para aumentar a nossa interação, porém mantenham os microfones desabilitados. A sessão terá duração de até 2 horas. Cada participante tem 20 minutos para expor a sua pesquisa. Eu estarei cronometrando este tempo. Quando completar 15 minutos, dou um aviso por áudio ou por chat. E agora eu vou passar a palavra para a professora Cláudia, mas desde já desejo a todos uma excelente apresentação de trabalho. A professora pode ficar à vontade. Obrigada, Alessandra. Bom dia a todos. É com muita satisfação que eu dou início, à mesa EC2, Sociedade e Filosofia na Literatura Oitocentista. Eu sou Cláudia Barbieri, sou professora de Literatura Portuguesa na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tenho muita curiosidade em ouvir o trabalho de todos, então pretendo passar a palavra já para a Amanda. Nós faremos as comunicações na sequência e deixaremos o debate para o final. Acredito que isso dá mais tempo para vocês falarem e a gente consegue depois ter um dialogismo melhor entre as comunicações. Então, eu gostaria de apresentar a Amanda de Carvalho Ferreira, que irá apresentar a comunicação Um Crime, Duas Versões, Camilo Castelo Branco e o assassinato de Claudina Guimarães. Atualmente, Amanda é doutoranda em Letras, Literatura Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, bolsista da CAPES, e atua como editora e revisora da revista Palimpsesto, do programa de pós-graduação em Letras da UERJ. Os estudos se concentram na área de literatura portuguesa oitocentista, nomeadamente no autor Camilo Castelo Branco. Amanda, a palavra é toda sua. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar os colegas, as professoras, e agradecer a oportunidade de apresentar meu trabalho e de ouvir tantas outras pesquisas maravilhosas aqui no Congresso. Bom, eu vou compartilhar agora a minha tela. Vocês estão vendo? Então, o título da minha comunicação, como a professora já tinha dito, é Um crime... colocar em tela cheia. Onde é que eu coloco, gente? Aqui, lá embaixo tem tipo um livrinho. Ou apresentação. Esse primeiro. Esse outro. O do lado. Do lado direito. Do lado do menuzinho. Aí? Deu certo. Agora tem essa barra aqui no meio. Pronto. Um crime, duas versões, Camilo Castelo Branco, assassinato de Claudina Guimarães. Como é que eu passo para o próximo slide? Com a tela cheia. Pode ir passando pelo... Passou. Pelo teclado. Passou. Então, antes de começar a falar sobre o crime em si, que é o intuito principal da minha pesquisa, eu queria dizer que é uma pesquisa baseada na minha dissertação de mestrado, que trata sobre o assassinato de uma jovem de 21 anos pelo esposo, só que não é um assassinato comum, é um assassinato feito pelo José Cardoso Vieira de Castro, um deputado famoso, ornamento da tribuna, e melhor amigo de Camilo Castelo Branco, e ele vem a assassinar sua esposa Claudina por uma suspeita de traição. Mas antes de eu falar desse crime, adentrar mesmo no crime e em como isso vai desembocar na literatura do Camilo, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o Camilo. Então, primeiramente, a gente precisa ter muito cuidado em não encaixar o Camilo severamente em um ou outro estilo de época, porque o Camilo é um autor com muitas particularidades, muito complexo de se analisar, como a professora Helena Buesco falou na nossa conferência de abertura, e por isso eu separei esse primeiro parágrafo aqui, que é do artigo Mimes e Moral em Camilo Castelo Branco, do professor Sérgio Nazar, para a revista Coloca e Letras de 2012, e diz assim: depois, gerações de intérpretes enfrentaram barreiras tremendas. A primeira diz respeito aos estilos de época. O romantismo é uma camisa de forças para ler Camilo, cuja obra tem de ser compreendida na sua singularidade e não no que se adequa ou não a esta ou aquela escola. E, apesar disso, desse não ser aconselhável enquadrar ele em um ou outro lugar tão severamente, a gente tem que ter em mente um consenso entre os estudos do Camilo, a fortuna crítica do Camilo, que é
o Camilo é um autor, um narrador camiliano, né, que frequentemente se coloca em favor dos personagens menos validos, ou seja, das mulheres, dos mais pobres, dos mais jovens, dentro desses conflitos que acontecem na família, que é o microcosmos da sociedade. E aí, ainda nesse artigo do professor Sérgio, ele diz: sabemos de que lado está Camilo, dos desvalidos da sorte. E é mesmo por isso que podemos rir, mas também chorar com aqueles a quem o narrador cobre com um manto de compaixão. É aqui que Camilo se reinventa constantemente como um romancista político, no sentido mais alargado e mais profundo. Agora, entrando já no crime, eu utilizo basicamente 2 livros, né, para me pautar na dissertação e na pesquisa, que são o Glória, do Vasco Polido Valente, lançado em 2002, e o livro de Consolação, que é o romance do Camilo, que sai em 1872, 2 anos após o crime. Aqui uma breve introdução sobre o José Cardoso Vieira de Castro, dizendo que ele já tinha 31 anos, era um deputado, né? E era um homem de moral considerada inabalável. E a sua esposa tinha só 21 anos e era uma moça formosa, bonita, e o importante aqui desse parágrafo é que o pessoal de fora do convívio da casa deles tinha essa imagem de que eles eram um casal perfeito, nunca tinham visto brigando, pareciam que viviam uma eterna lua de mel, e é por isso mesmo que, quando ocorre o crime, é um grande espanto para toda a sociedade portuguesa, ninguém esperava que isso fosse acontecer. E aí, entrando já no crime em si, o José Cardoso Vieira de Castro chega no dia 7 de maio de 1870 na sua casa, né, e pega a Claudina escrevendo uma carta para o sobrinho do escritor Almeida Garrett, José Maria de Almeida Garrett. E aí ele pede para ver essa epístola, ela nega no primeiro momento e depois acaba cedendo, de tanto que ele insiste. E aí ele fica alguns segundos em silêncio, segundo o Vasco Polido Valente, no livro historiográfico, né, que trata do crime, mas depois ele dá a entender que perdoou a esposa pela carta e pela traição, que a gente nem tem confirmação se de fato aconteceu ou se foi algo que ele imaginou por causa da carta. Ele diz que perdoa ela e que não vai enfrentar o suposto amante dela fisicamente. Então, ela fica completamente desprevenida para qualquer ataque posterior do marido. Ela jamais imaginaria que ele faria isso. E essa é uma das qualificadoras do crime. Então, 2 dias depois desse episódio da carta, no dia 9 de maio, ele chega à casa e a Claudina está dormindo. Ele chega com um frasco de clorofórmio, coloca assim embaixo do nariz dela, ela acaba acordando e aí, segundo ele, ele consegue embeber esse clorofórmio num pano e apertar contra a face dela, de forma que ela morre desse jeito. Essa é a versão dele. Mas no julgamento, nos autos do julgamento, a perícia conseguiu comprovar que ela morreu de golpes, né? Golpes de instrumento contundente, e teve uma morte bastante violenta. Aqui eu coloquei um parágrafo, acho que não dá tempo de ler, mas a gente vê as partes que dizem, né, as equimoses que ela tinha, ó. Equimose muito negra com os bordos roxos, situada na região malar com 2 centímetros de extensão, outra muito larga, ocupando as 2 pálpebras, outra no globo do olho corrente, outra sobre os ossos do nariz, e no final dizendo que foi com golpes, né? Ela morreu mesmo de pancadas. E aí, entrando agora no livro de Consolação, que é onde mais interessa, né, no romance, o Camilo, ele acaba fazendo, o narrador camiliano acaba fazendo uma defesa do personagem Venceslau Taveira, que é uma ficcionalização do Vieira de Castro, né? E aí o narrador utiliza vários recursos para fazer essa suposta defesa, usa de ironia, usa de falas de personagens enaltecendo Venceslau Taveira e rebaixando a Júlia, que é a ficcionalização da Claudina, e isso seria um ponto fora da curva dentro do universo de obras do Camilo, em que a gente, como eu disse no começo, está acostumado a ver o narrador fazer uma frequente defesa das personagens femininas diante de situações, digamos assim, opressoras. E aí, no primeiro parágrafo, é um trecho que justamente o narrador coloca o Venceslau lá em cima. A gente vê: que rapaz é este Venceslau? Bem mo dizia teu mano. Aqui, na verdade, é uma personagem falando dele, né? Chamava-lhe ele o coração de uma criança temperado pela prudência de um velho sem manchas na sua vida de moço. E assim, é admirável, mas Deus nos livre que todos os pais e noivos se parecessem com ele em escrúpulos e severidade. E aqui também a gente vê uma das críticas que o Vieira de Castro recebeu
pela família da Claudina no julgamento. É uma crítica de que ele seria muito frio com a sua esposa. E no livro, em muitos momentos, o narrador parece querer justificar essa suposta frieza com o fato dele ser um exemplo de moralidade e de já não ser um jovem, e por isso ele não amava tão apaixonadamente, né? No segundo parágrafo também é o Venceslau Taveira se espantando com a troca de cartas entre Dona Ana e o seu melhor amigo do Venceslau, que é o Eduardo. Ele achava isso muito chocante, porque esse personagem nunca tinha trocado cartas de amor, já com 28 anos, e era um homem muito moral, muito da severidade dos costumes, e ele acaba se espantando. Não vai dar tempo de eu ler, eu acho. Vou passar para o próximo. Ainda no livro de Consolação, essa parte aqui eu coloquei porque é uma parte que o narrador acaba menosprezando a Júlia, né? Ele mostra que a Júlia queria se casar com o Venceslau somente para fugir do assédio do Eduardo. O Eduardo, como eu disse, era o melhor amigo do Venceslau e assediava muito a Júlia, mandava cartas, insistia para ter um caso com ela. Só que esse Eduardo já era casado com a Dona Ana, que era amiga da Júlia. Então é evidente que ela não queria nada com ele. E para tentar fugir desse assédio, ela acaba tendo a ideia de se casar com o Venceslau. E o narrador aqui, ele acha isso muito ultrajante, já que ela conta como se o Venceslau já de cara fosse aceitar isso, sendo que, segundo o narrador, ela não era já uma moça muito formosa, já tinha lá seus 29 anos, que para a época não era nenhuma formosura de idade, e o narrador também diz que ela tem 500 mil cruzeiros, não seria uma fortuna tão grande para de cara o Venceslau aceitar. E isso no primeiro parágrafo a gente vê. De pronto, ocorre a sisuda da leitora deste livro que Dona Júlia resolveu repentinamente casar quando a sua amiga lhe pedia conselho a ela, única pessoa que sabia o segredo da paixão de seu marido, Eduardo. Afastá-lo de repelão, fulminar-lhe as esperanças, defender-se do ultraje com a respeitabilidade de esposa de Venceslau Taveira, o amigo e benfeitor de Eduardo, este foi o sentimento elevado que a impulsionou a decidir do seu destino. A ironia do narrador, sentimento elevado, como se os destinos impendessem destas determinações instantâneas. E embaixo, o narrador ironiza mais ainda a Júlia, dizendo: demais disto, o reverso da ideia irrefletida não oferece contraste com a desdora, sendo parte nela a vaidade, por não dizer soberba. Dispor de antemão da condescendência de Venceslau era fiar talvez demais no ímã dos seus 500 mil cruzados, ou iludir-se muito com a já desluzida beleza dos seus 29 anos. Mais um exemplo aqui, né, do narrador dizendo sobre a moral inabalável do Venceslau. Vou ler rapidinho. Não espere o leitor, a conversa com o leitor, né, para convencer dessa moral inabalável, não espere o leitor que se lhe deu o esboço de grandes assombros e perturbações. Vão ver que nas palavras dele transluz amor, mas amor sem o entusiasmo pautado e obrigado em casos desta natureza. É a alma sincera e rija, que opera sem o complicado aparelho nervoso com que se fabricam o êxtase e os espasmos que a natureza copia dos palcos. Não era aquele amor romântico, né, que a gente está acostumado, né? Mas aí o narrador até acaba por dizer que esse tipo de amor seria não tão natural quanto o do Venceslau. Tem o coração subordinado ao raciocínio, mas não é isso a esterilidade, o desapego, a aridez que embebe as lágrimas improdutivas, como o areal onde os orvalhos não verdejam uma ervinha. É índole corrigida pela severidade dos costumes. Passando para o próximo slide, já vou para o desfecho do livro. Como eu disse, no crime real, a esposa acaba morrendo, né? O Vieira de Castro acaba assassinando a Claudina. Só que no desfecho do livro de Consolação, o final acaba sendo mais palatável para o leitor, né? No desfecho do livro de Consolação, quem morre é o Eduardo. O Venceslau Taveira atenta contra a vida do Eduardo e poupa, como diz o narrador, nobremente a vida de Júlia, já que ela tinha 2 filhos e ele acaba por poupar a vida dela. Coloquei aqui o primeiro parágrafo, que é o parágrafo da morte do Eduardo. Entre as ombreiras da porta estava Venceslau com uma pistola empunhada. Júlia, já de pé, soltou um grito estrídulo e fugiu para o quarto onde estivera contemplando os filhos. Eduardo, ao levantar-se, fê-lo como de um salto de cadáver sacudido pela eletricidade. Tão de morto era a amarelidão de seu terror. Um dos braços de Eduardo retraiu-se e a mão, batendo rija no lado esquerdo do peito, parecia querer represar a vida no ponto de onde entrara uma bala. E resvalando pela espalda da cadeira onde estava sentado,
caiu vasquejante. Embaixo, o trecho em que ele poupa a vida da Júlia. Não se aterre, senhora, disse serenamente Venceslau. Olha que não morre. Essas crianças não têm pai. É preciso que tenham mãe. No caso do assassinato real, a Claudina e o Vieira de Castro não tinham filhos, como tinham filhos a Júlia e o Venceslau Taveira. E muitas outras questões também divergem, segundo o Vasco Polido Valente, no livro historiográfico Glória, já que ele vai a fundo no caso e na vida pregressa do Vieira de Castro e da Claudina, para mostrar como já vinha se moldando a personalidade dessas duas pessoas envolvidas no crime. Então, agora, entrando no Glória, a gente tem um contraponto ao Venceslau que a gente via no Romance do Camilo. O trecho, o inicial, diz assim: Vieira de Castro chorou. Era covardia matar um homem resolvido a não se defender. Esse homem resolvido a não se defender era o suposto amante da Claudina, o sobrinho do Garrett. O sobrinho do Garrett diz que se o Vieira de Castro fosse atrás dele para matá-lo, ele não iria se defender, ia deixar que o Vieira de Castro matasse. Então, ele acha uma covardia matar esse homem. Mas aí o Vasco Polido Valente vem ironizando a atitude seguinte do Vieira de Castro. Fora privado da primeira parte da sua vingança, mas, pondo isso de lado, comunicava agora aos amigos que não fora privado da segunda. A minha mulher morreu. E aí os intelectuais que defendiam e defenderam publicamente o Vieira de Castro, o Ramalho Ortigão defendeu, o Camilo defendeu, não acreditavam de início que isso era verdade, mas depois acabaram acreditando. E embaixo a gente tem um parágrafo mostrando a amizade do Vieira de Castro com o Camilo, que já durava anos, e era uma amizade já que tinha uma codependência, porque o Vieira de Castro, por muitas vezes, chegou a emprestar dinheiro para o Camilo, e o Camilo se sentia como se devesse algo ao Vieira de Castro. Então, ele acaba escrevendo o livro de consolação, e a gente pode ver no que deu, né, o romance, em relação ao assassinato que foi de verdade. No primeiro parágrafo, a gente tem quando a Ana Plácido e o Camilo fugiram, aquela situação de traição, né, que todos nós já sabemos, e o Vieira de Castro, no meio desses ataques ao Camilo, ele se oferece para escrever colunas nos jornais defendendo o Camilo. E o Vieira de Castro sempre esteve no meio de escândalos, né, de burburinhos, porque ele queria todo custo a glória, como diz o título do livro do Vasco, e a fama. E, inclusive, ele foi expulso da Universidade de Coimbra, então ele sempre esteve atrás dessa fama a qualquer custo. No segundo parágrafo, a gente tem o Vieira de Castro ajudando a Ana Plácido, recebendo ela no embarque, né, do navio, e ao final desse parágrafo, a gente tem o Camilo escrevendo uma carta para o Vieira de Castro, e o Vasco diz assim: e para não fugir à regra, sugeria a José Cardoso que ele emprestasse dinheiro, como sempre ele emprestava dinheiro ao Camilo. Ainda no livro Glória, a gente tem aqui mais uma parte de como era a personalidade do Vieira de Castro. Era uma personalidade de controladora, né, e de posse perante as outras pessoas. Uma noite, Camilo, cansado e com febre, comentou que nunca lhe poderia pagar os bons ofícios de uma grande amizade, que incluíam dinheiro. A reflexão era retórica, mas Vieira de Castro resolveu não perceber. Podia, sim, senhor, explicou a Camilo. Podia consentir na publicação de sua biografia e prestar elucidações ao futuro autor. Camilo não estava em condições de recusar o pedido. E embaixo é um parágrafo que elucida um relacionamento anterior do Vieira de Castro com uma prostituta chamada Henriqueta. Então, ele nunca foi um exemplo de moralidade na vida real, ao contrário do romance do Camilo, né? E ele era um homem controlador até mesmo com essa prostituta. Um dia ela resolve tirar a imagem dele do porta-retrato do Vieira de Castro e colocar a imagem de um santo. E aí ela leva uma tremenda bufetada, como está aí. Isso quando a competição era celeste. Quando era humana, tomava outras medidas. As medidas que a gente já viu com a Claudina, né? A morte. Aqui mais um parágrafo da hipocrisia do Vieira de Castro, não vou ler porque não vai dar tempo, dizendo que ele louvava a Ana Plácido, né, a infidelidade dela, escrevia prosas ardentes sobre isso, mas o namoro de suposta consumação da sua esposa foi pago com morte. E embaixo também uma carta que a Claudina envia para o Vieira de Castro antes do casamento, em que ele não gosta da forma como ele responde a ela e ele a tratara como
como se fosse uma mulher indigna por causa disso, só porque ele não gostou do jeito que ela respondeu a ele. A conclusão, encaminhando agora para o final, eu vou ler aqui o trecho que é melhor para explicar o primeiro. Vieira de Castro fora acusado de convencer Claudina que não lhe tocaria, como havia dito, que para ela não fugir de casa ou mesmo pensar em se defender. Segundo o procurador Régio, Vieira de Castro, como Venceslau, queria sua vítima sossegada e desprevenida. O terceiro quesito apresentado ao júri dizia o seguinte: o réu cometeu o crime em circunstância agravante de fraude, procedendo antes do crime de modo a desviar do espírito de sua mulher toda ideia de receio e de correspondente precaução. Qualquer leitor do livro de consolação tinha de concluir que o júri se enganava e acreditar em Camilo, ou seja, eram duas histórias completamente diferentes. E concluindo isso tudo, aí é um trecho meu, né? A gente pode ter a ideia, depois de toda essa pesquisa, dissertação, que o livro de consolação seria mais uma consolação para o Camilo, por ser amigo de um assassino, do que para o Vieira de Castro, já que para o Vieira de Castro, toda a imprensa da época, ou uma grande parte da imprensa, e vários intelectuais já tinham defendido ele publicamente, inclusive Camilo. Mas essa questão de ser amigo de um assassino talvez tenha pesado na consciência do Camilo. Mas a gente pode ver também, e isso seria o ponto fora da curva, né? Como eu disse, é um romance que o narrador tem uma postura um pouco diferente dos outros romances em relação às personagens menos validas, as mulheres, já que ele faz a defesa do personagem masculino nesse romance. E isso seria o ponto fora da curva. Mas a gente tem também um ponto dentro da curva nesse romance, dentro do universo das obras do Camilo, que seria a questão de todos nós somos feitos do mesmo barro humano. Ou seja, todo mundo tem o bem e o mal dentro de si e todo mundo pode escolher um ou outro dependendo das circunstâncias. E até um homem com uma moral dita inabalável, como o Venceslau Taveira, a ficcionalização do Vieira de Castro no romance, pode sucumbir a um ato indigno, o do assassinato do Eduardo, o melhor amigo dele. Acho que é isso. Termino aqui minha comunicação. Obrigada. Vou tirar aqui a tela. Obrigada, Amanda, pela comunicação. Eu já tenho várias coisas que eu gostaria depois também, né? Me interesso bastante por essa questão, assim, mas eu vou deixar para comentar melhor no final, depois da apresentação de todos. Eu vou passar agora para a apresentação do nosso segundo comunicador, William Augusto Inês, que... Oi? Alguém falou alguma coisa? Oi. Ou foi só um... Ah, olá, bom dia, William, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ah, então tá bom. É o William que vai apresentar a comunicação à educação religiosa nas farpas, de Essa de Queiroz. O William é mestrando em letras na Universidade Federal do Paraná, graduado em letras em inglês pela Universidade também Estadual do Norte do Paraná, especialista em humanidades, estudos interdisciplinares em educação, cultura e contemporaneidade na mesma instituição. William, eu vou passar a palavra para você e logo depois, então, quando der 15 minutos, a Alessandra faz aquele apontamento no chat, tudo bem? Boa comunicação, Beleza. obrigada. Obrigado. Olá, pessoal, bom dia. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Espero que dê tudo certo. Está aparecendo aí para vocês? Ah, sim, William. Ah, então tá bom. Bem, o artigo que eu vou apresentar para vocês é um artigo que eu desenvolvi em uma disciplina do mestrado, e ela tem como título A Educação Religiosa nas Farpas de Essa de Queiroz. Bem, a minha apresentação está organizada da seguinte forma. Primeiramente, eu vou falar sobre o contexto em que as farpas foram escritas, né? Eu vou abordar um pouquinho sobre o catolicismo em Portugal, sobre a geração de 70 e as conferências do Cassino Lisbonense. Logo após, vou falar sobre o que foram as farpas e as críticas à educação formal e principalmente religiosa nos textos das farpas. Daí vem as considerações finais e as referências.
A parte introdutória, eu vou ler uma parte do meu texto para ser mais objetivo e a gente ir para o que realmente interessa, que é as farpas, né? É inegável a importância que a Igreja Católica teve ao longo da história nos países europeus, ainda mais naqueles países que tinham o catolicismo como religião oficial do Estado. Portugal, desde a sua formação, foi um território no qual a Igreja Católica exerceu grande domínio sobre os setores políticos, econômicos, éticos, culturais, morais e sociais, e, consequentemente, moldou a mentalidade e as atitudes do povo. Com a disseminação do protestantismo, a Igreja Católica viu-se obrigada a reformular suas regras com o intuito de reafirmar os dogmas católicos. Um dos principais marcos desse recrudescimento foi a reunião da alta cúpula dos clérigos da Igreja Católica, que ficou conhecida como Concílio de Trento. Seu principal objetivo foi o de enfatizar os valores tradicionais católicos e criar novas regras para alcançar a conversão de indivíduos para o catolicismo e exercer maior influência sobre o comportamento da população. Aqui eu trago uma citação do professor Antônio Augusto Neri, no qual ele vai dizer que, a partir do concílio, houve o desenvolvimento de um catecismo fundamentado nas novas concepções teológicas. Foram instituídos vários dogmas: o pecado original, a condenação da razão humana, o poder da confissão e o nascimento da figura do diretor espiritual. No plano político, a Igreja explicitamente apoiava a continuação do absolutismo com a concentração de poder e invasão de direitos. Após o Concílio de Trento, a difusão do catolicismo em diversas regiões do globo, incluindo o território português, tornou-se mais sistemática, culminando em sua expansão. A partir desse período, a Igreja Católica passou a exercer ainda mais influência sobre os setores econômicos, políticos e também nos valores e nos costumes. Aqui eu trago uma citação das professoras Jane Almeida e Vânia Boschetti, no qual elas vão dizer que a religião católica foi em Portugal o elemento formativo da alma lusitana. As estreitas ligações entre a Igreja e o Estado se manifestaram de diversas formas: nos ritos convencionais da prática religiosa, como missas, procissões, celebração dos sacramentos, presentes no cotidiano da população, nos acordos entre as instituições e nos compromissos assumidos durante a formação do Império Ultramarino Português. De acordo com os Santos, na primeira metade do século XIX, a sociedade portuguesa foi atravessada por uma série de acontecimentos: invasões francesas, domínio inglês, Revolução de 1820, revoltas e contra-revoltas entre 1834 e 1851. Em outras palavras, Portugal enfrentou diversas transformações no âmbito político e social. Segundo Rodrigues, não apenas Portugal, mas toda a sociedade europeia havia assistido às mudanças e revoluções sociais e econômicas ocasionadas pela Revolução Francesa, e testemunhava o surgimento de uma sociedade utilitarista que assentava na importância do lucro e dava ao papel das funções públicas uma atenção muito especial. Outro fator que alcançou grande êxito nesse período foi a Revolução Intelectual, que proporcionou o afastamento de uma grande parcela da população das igrejas e, consequentemente, de suas doutrinas. Ainda citando Rodrigues, o pensamento católico entre 1800 e 1846 apresenta uma fisionomia característica, marcada por todo um processo que se iniciara no século XVI, quando começaram a surgir certas ideologias hostis ou estranhas à religião, e em princípios do século XIX, tudo se congregava para favorecer um renascimento intelectual profundo. Estava-se numa época de paz política, de liberdade de pensamento e de expressão e de progresso técnico. O terreno era propício para o fervilhar de ideias, de modos de expressão literário novos e de outros sistemas filosóficos e para o avanço das ciências. Diferentes, pois, eram os modos de sentir e compreender dos legados pelo passado, não faltando ainda uma reflexão política e econômica que antes não se verificara. Bem, como eu disse, no início do século XIX, novas ideias começaram a surgir, né, pensamentos anticlericais, né, e antirreligiosos. E na segunda metade do século XIX, isso se intensificou ainda mais com o surgimento da geração de 70, né, que era composto por intelectuais como Antero de Quental, Eça de Queiroz, Ramalho Ortigão, Oliveira Martins, Teófilo Braga, no qual eles buscavam trazer a modernidade que estavam pairando sobre outros países da Europa, como França, Inglaterra e Alemanha, para a sociedade portuguesa.
né? E para isso eles teciam críticas a diversas instituições sociais, a fatores sociais que eles achavam que tornava a sociedade portuguesa decadente, né? E utilizavam de diversos gêneros literários para fazer isso, né? Folhetins, crônicas, opúsculos, romances, e teciam críticas a diversas instituições sociais. Aqui, o meu objetivo foi analisar somente voltado para a religião, né? E muitos deles teciam muitas críticas ao clero, né? Com o objetivo de mostrar aos leitores como realmente era o sistema religioso daquela época, e provocar reflexões e os danos que o catolicismo estava causando à sociedade portuguesa. Aqui eu trago uma citação do Fernando Catroga, no qual ele vai dizer que a permanência do anticlericalismo em muitas obras literárias e o êxito que algumas peças de teatro obtiveram, particularmente na década de 70, mostram como o projeto laicista, pelo menos na sua faceta anticlerical mais jocosa, tinha atingido uma boa parte dos setores urbanos mais intelectualizados. A geração de 70, ela é composta por egressos da Universidade de Coimbra, em sua maioria, e eles eram considerados uma pleiade de escritores extremamente intelectuais, e muitos deles estavam desenvolvendo pensamentos anticlericais, né? Nesse mesmo período, em 1871, começam as conferências do Cassino Lisbonense, no qual tem como seu principal idealizador o escritor Antero de Quental. Ele vai proferir a primeira e a segunda conferência, a primeira com o título de O Espírito das Conferências, e a segunda como Causas da Decadência dos Povos Peninsulares nos Últimos 3 Séculos, no qual ele vai elencar, né, 3 fatores que levaram a sociedade portuguesa ao declínio. Segundo o poeta, o primeiro é a transformação do catolicismo pelo Concílio de Trento, o segundo, o estabelecimento do absolutismo pela ruína das liberdades locais, o terceiro, o desenvolvimento das conquistas longínquas. Nessa segunda conferência, ele vai abordar Portugal desde o século XVI, falando na época que Portugal era uma sociedade desenvolvida, e ele vai passando até chegar no século XIX, no período em que ele considera que a sociedade portuguesa está completamente decadente, e ele coloca a culpa na religião católica, no caso, né? Pois a ascensão da religião católica fez com que o povo português não tivesse a liberdade de pensamento e, consequentemente, se tornaria uma sociedade decadente. Segundo Antero de Quental, o catolicismo, por meio de sua doutrina e educação religiosa, buscava matar a liberdade no seu germe, de absorver as gerações nascentes, de as deformar e torturar, comprimindo-as nos moldes estreitos de uma doutrina seca, formal, escolástica e sutilmente ininteligível. Bem, agora eu vou entrar nas farpas. As farpas, elas foram publicadas, o primeiro fascículo sai em 1871, maio de 1871, ela foi escrita por Eça de Queiroz em colaboração com Ramalho Ortigão, né? E foi escrita quase no mesmo período que as conferências do Cassino Lisbonense, poucos dias depois, ou ao mesmo tempo. E são folhetos nos quais os autores expunham em forma de crônicas críticas à política, ao clero, à burguesia, aspectos da vida social de modo geral. Ela foi publicada de 1871 até 1882. No entanto, na minha pesquisa, eu foquei somente nas crônicas do Eça de Queiroz, que foi publicadas entre 71 e 72, entre maio de 71 e outubro de 72, porque em novembro de 72 ele se tornou cônsul em Havana e deixou Portugal, daí não tinha como ele continuar, né, escrevendo, e o Ramalho Ortigão continuou até 1882. Em 1886, o Ramalho Ortigão ele propôs ao Eça de Queiroz para republicar as farpas. No entanto, Eça de Queiroz não quis muito fazer isso, né, porque a mentalidade dele já tinha mudado, não era a mesma de 1871. Em 1871 ele tinha 26 anos, né, e tinha evoluído o pensamento. E outra coisa, ele era cônsul, e ele teceu muitas críticas nas farpas à esfera política. E se ele publicasse, provavelmente isso poderia causar problemas a ele,
Por isso ele pegou os textos das farpas, reeditou, arrumou, fez supressões, modificou as críticas e republicou com o título de Uma Campanha Alegre em 1890 e 1891. Conforme Medina, o que as farpas pretendem é, sobretudo, criticar os males estruturais de um país e de um sistema, ocupando-se dos homens ou dos atos e instituições que o caracterizam. Tão somente, porém, na medida em que tais indivíduos, casos ou sucessos representam, de fato, esse sistema no que ele tem de defeituoso e vicioso. O programa da revista mensal é simples, ele consiste em combater tudo que signifique a continuidade da decadência nacional, a miséria portuguesa, entendida como o complexo de deficiências estruturais, tanto materiais como morais, que são responsáveis pelo abaixamento generalizado de Portugal. Bem, as farpas ela vai surgir na sociedade portuguesa como um jornalismo completamente diferente do que estava circulando na época, né? Tanto que o Eça de Queiroz, na primeira crônica que ele publica em maio de 1871, ele vai fazer uma crítica à imprensa, dizendo que a imprensa portuguesa é dividida em dois modelos, a noticiosa e a política. E eles surgiram em uma forma, né, diferente de imprensa, onde eles não tinham vínculo com nenhum partido político e buscavam analisar os costumes, né, os valores e as instituições sociais de Portugal e criticá-las, com o intuito de mudar a sociedade portuguesa, né, modernizá-la. Aqui eu trago uma citação do Medina, no qual ele vai dizer que, tratando de tudo e não se coibindo de nada, não se coibindo de criticar a todas as pessoas, as farpas introduzem na imprensa um estilo e um tempo, musicalmente falando, novo de crítica, observação, comentário e polêmica, não sendo de estranhar as irritações e cóleras que suscitaram nos mais diversos quadrantes. As farpas, elas chamaram a atenção e foram alvos de críticas também de diversos outros jornais e de personalidades também da época. No entanto, era bem famosa, pois tinha um número considerável de assinantes, era cerca de 2.000 assinantes, e considerando o período que foi publicado, né, a sociedade era extremamente, um nível muito alto de analfabetismo, era cerca de 80% do analfabetismo, ai meu Deus, eu tô atrapalhando porque o celular tá tocando, meu irmão, desculpa. E o analfabetismo era extremamente alto. Aqui eu trago uma citação do início das farpas, no qual o Eça de Queiroz vai dizer que o país perdeu a inteligência e a consciência moral, os costumes estão dissolvidos, as consciências endebandadas, os caráteres corrompidos, a prática da vida tem por única direção a conveniência. Não há princípio que não seja desmentido, não há instituição que não seja escarnecida, ninguém crê da honestidade dos homens públicos, alguns agiotas felizes exploram, a classe média abata-se progressivamente na imbecilidade e na inércia, o povo está na miséria, os serviços públicos são abandonados a uma rotina dormente, o desprezo pelas ideias aumenta em cada dia, vivemos todos ao acaso. Aqui eu trago a capa, ela não é tão nítida, porque foi a melhor foto que eu consegui encontrar no Google, mas essa é a capa das farpas da época. E agora vamos entrar na questão educacional, né? Como eu disse, diversos fatores da educação da sociedade portuguesa foram criticados por Eça de Queiroz nas farpas. A política, a burguesia e também o sistema educacional, né? Ela foi uma das principais instituições da sociedade portuguesa que foram criticadas por Eça de Queiroz, né? Em outubro de 1871, se eu não me engano, ele vai tecer críticas à indiferença do governo à educação, né? A desvalorização dos professores, né, as metodologias pedagógicas ultrapassadas, o ambiente escolar, né, que era bastante degradado. Com a constatação da indiferença do governo com o ensino, essa defende nas crônicas de outubro de 71 a ideia de que as crianças deveriam ser educadas pelos pais. O escritor faz essa indicação porque acredita que a educação pública de Portugal estava em uma situação precária. Aqui eu trago uma citação no qual ele vai dizer que a educação pública é uma burla atrozmente vergonhosa. Não lhes entregues a criança que o destino te confiou. Educa-o tu. Se não souberes mais, procura pelo menos torná-lo forte, ensina-lhe a ler e a escrever. Dá-lhe um ofício e fala um homem de bem.
Ele de si mesmo se fará um sábio, se tiver de o ser. A ignorância tem isso de bom, que se desfaz aprendendo. A falsa instrução tem essa perfídia, não dá o ensino e inibe de o tomar. Bem, nas crônicas de 72, o Essa ele vai refletir sobre o sistema educacional, né, com um número abaixo de instituições de ensino, né, para o número de crianças que tinham na sociedade portuguesa. Né, vai também abordar sobre as crianças das classes mais pobres, né, que não tinham como frequentar a escola, pois ajudavam os pais no trabalho, tanto que o governo ele vai lançar o ensino noturno, no entanto, por falta de investimento, o ensino noturno é fechado e esquecido. Também vai abordar sobre a condição dos professores, né, levantando a questão do baixo salário, das instituições de ensino serem mantidas pelos docentes, já que uma parcela dos alunos não tinham condições de comprar os materiais. E ele também vai ter uma preocupação com a educação da mulher, né, que é um tema abordado com bastante ênfase nos textos das farpas, né, abordando também o comportamento e a disciplina dos padres e dos missionários, a censura, a perversão do sacerdócio. E aqui, o setor educacional do país também sofreu essa influência e as crianças desde muito cedo eram severamente submetidas a uma educação religiosa. Alicerçadas nos princípios e valores católicos, Erika Hobsbawm, ao refletir sobre o fenômeno em países que tiveram forte presença do catolicismo, propõe que a Igreja desejava ditar as regras e definir a verdade, sendo a educação um dos principais instrumentos para controlar os pensamentos e comportamentos da sociedade. Bem, a educação religiosa nas farpas. Nas farpas, há o escancaramento dos fatores que tornaram a educação portuguesa deficiente, entre os quais, e especialmente, a interferência da religião no processo educacional, que teria tornado o ensino mais restrito e impossibilitava os estudantes de terem acesso a pensamentos divergentes e dos propagados pela ortodoxia acerca da vida e da sociedade. Nas crônicas de 1871, outubro de 71, o Essa de Queiroz comenta sobre o fato do catecismo ser a única instrução séria na primeira infância. E aqui eu trago uma citação de João Medina, no qual ele vai dizer que, na revista de 71 e 72, essa não cessa de farpear a dimensão profanamente sociológica da fé, a sua realidade propriamente eclesial, isto é, a transformação da relação viva com Deus no acervo de atitudes, costumes, hábitos, fórmulas e práticas. Na crônica de 1872, a única instrução séria, Essa de Queiroz vai dizer que a única instrução séria que eles deu na primeira infância foi o catecismo. O Padre Nosso caiu-lhe na memória como atuada sonolenta e monótona, de uma melopeia maquinal, de cuja intenção, de cujo sentido, mesmo literal, eles não têm a mínima ideia. Outro tanto lhes sucede com os mandamentos da lei de Deus e com os pecados mortais. Nada mais edificante sobre a falsa educação religiosa que nós cuidamos dar aos nossos filhos do que ouvirmos as suas respostas quando lhes perguntamos o que entendem por essa palavra que os obrigamos a repetir 2 ou 3 vezes por dia. Ou seja, Essa de Queiroz ele vai tecer críticas sobre o ensino da educação religiosa, né, na sociedade portuguesa. No entanto, os indivíduos, as crianças, eles não compreendem nada do que estão proferindo, não compreendem nada sobre a religião. Aqui também eu vou falar um pouquinho sobre a educação feminina, no qual ele vai dizer que todas as mulheres deveriam ter acesso à educação, pois elas eram responsáveis pela educação dos filhos, tanto ele quanto Antero de Quental também. Antero de Quental tem um artigo publicado pela revista Prelúdios Literários, em 1859, com o título Educação das Mulheres, no qual também ele defende a educação da mulher para a evolução da sociedade. E aqui, o Essa de Queiroz, nas farpas de março de 1872, ele vai dizer que a valia de uma geração depende da educação que recebeu das mães. O homem é profundamente filho da mulher, disse Michelet, sobretudo pela educação. A criança é como um mármore branco, sobre ela a mãe grava. Mais tarde, os colégios, os livros, os costumes só conseguem escrever. As palavras escritas podem apagar-se ou emendar-se. Não se alteram as palavras gravadas. A mãe penetra profundamente o homem com o seu temperamento, instintos, ideias e ideais. A educação dos anos virgens, a mais dominante e absorvente, é feita pela mãe.
os grandes elementos vitais: religião, trabalho, amor, dever, obediência, fé, paixão, sonhos provisórios, realidades definitivas, é ela que os põe no espírito. E aqui as considerações finais. As farpas possuem um grande acervo de crônicas com críticas direcionadas à instituição religiosa e à educação, tanto no âmbito formal, na qual essa apresenta as dificuldades das escolas e do ensino em Portugal, quanto em relação à educação familiar, em que o escritor aponta e descreve o comportamento social e religioso dos indivíduos. É possível perceber em seus textos uma grande crítica aos portugueses que submetiam seus filhos a uma falsa educação religiosa, na qual os jovens não compreendiam o verdadeiro sentido da doutrina católica, apenas recitavam as orações maquinalmente e não refletiam sobre o que estavam proferindo em suas orações. Aqui são as referências que eu utilizei na minha apresentação. E o meu muito obrigado. E peço perdão também pelo celular, né? Meu irmão está dormindo e deixou o celular aqui e tocou. Mil desculpas. O microfone, professora. Eu tinha clicado, na verdade, eu minimizei. Obrigada, William, pela comunicação. Obrigada, Alessandra, pelo aviso do microfone também. Eu vou passar a fala agora para a Giovana Rodrigues de Freitas Bueno, que fará a comunicação O Mal Radical em Essa, considerações psicanalíticas sobre o crime do Padre Amaro e o Primo Basílio. Giovana atualmente cursa o mestrado em Estudos Literários do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Londrina, sendo orientada pelo professor Dr. Silvio César dos Santos Alves, que está presente na comunicação aqui na nossa sessão. Cumprimento o professor Silvio. Giovana possui graduação em Pedagogia pela Faculdade Pitágoras de Londrina, desenvolveu monografia sobre a relação da educação infantil com a literatura, com o título Mediação de Ensino de Aprendizagem de Crianças, através da ludicidade e interação por meio da literatura. Eu quero fazer uma observação, né, de que Giovana está vinculada ao projeto de pesquisa O Ceticismo na Ficção Queirosiana, coordenado pelo professor Dr. Silvio César dos Santos Alves, grupo esse de que o Lucas do Prado Freitas, que irá, né, fazer a comunicação seguinte, também está vinculado de alguma forma. Então, Giovana, a palavra é toda sua. Alessandra irá colocar aquele aviso dos 15 minutos no chat. Obrigada e boa comunicação. Olá, bom dia a todos. Eu vou tentar aqui compartilhar a tela. Tá tudo certo. Tá aparecendo certinho aí? Assim, Giovana. Certo. Então, o título da minha comunicação é Uma Radical em Essa, considerações psicanalíticas sobre o crime do Padre Amaro e o Primo Basílio. Vou começar a comunicação falando sobre a subversão do realismo e naturalismo. As obras do escritor português Eça de Queiroz, O Primo Basílio e O Crime do Padre Amaro, foram anunciadas como pertencentes ao realismo e naturalismo. Bom, o realismo e naturalismo vem, né, como oposição ao romantismo, negando qualquer idealismo da narrativa romântica, expondo uma realidade das condutas da sociedade e relações entre os homens e as mulheres, e algumas das características próprias que essa estética subordinada é a verdade e a justiça. Porém, o autor implícito subverte os procedimentos estéticos e ideológicos nessa escola literária. Ressalto aqui, por conta do tempo escasso, né, trouxe apenas um exemplo, que é da personagem Amaro, em O Crime do Padre Amaro, que possui plena consciência de suas escolhas. Então, o Amaro, ali naquele momento da narrativa, desde o início até o final, ele tem plena consciência das escolhas e das atitudes que ele faz, que ele realiza ao longo da narrativa. Mas, no fim, a sociedade o aceita e não culpa Amaro pela sua conduta. Ele continua a sua vida em Paris. Amaro é um exemplo dessa subversão do realismo e naturalismo, já que sua trajetória até o final é contrária aos elementos de verdade e justiça dessa escola literária. Então, eu trouxe somente esse exemplo, como disse, como o tempo é pequeno, mas o fato dele não ter um castigo, não foi feito, a Amélia sofreu castigo pela religião, pela sociedade, pelo autor implícito, mas o Amaro não.
Outro ponto do meu trabalho, que agora a gente entra mais a fundo, é o mal radical em Essa. Nessas obras há a presença de duas personagens femininas marcantes, Luísa e Amélia. A primeira mantém um relacionamento extraconjugal com o primo, e a segunda tem um relacionamento com o padre. Ambas são vítimas da sociedade e têm a morte como destino. Tais relacionamentos são motivados pela sexualidade. Para esta pesquisa, poderemos a pulsão da sexualidade e a pulsão do mal. Então, a pulsão da sexualidade é como um instrumento para a pulsão do mal. E partindo desse pressuposto, que o nosso corpo que o nosso corpo e mente são regidos por pulsões, e essas pulsões se definem pela relação dos corpos, dos objetos e do espaço ao seu redor, as fontes da pulsão humana provêm do seu próprio corpo, em específico ao órgão sexual. Então, quanto à pulsão da sexualidade, eu usei como base do trabalho todo o teórico Garcia Rosa, na minha pesquisa, que tem em seus estudos a base freudiana. Então, a pulsão sexual é denominada como uma pulsão própria do corpo-linguagem. Garcia Rosa diz que o sexual supõe uma forma, e somente podemos falar em forma e sentido no lugar da ordem da linguagem. Ressalto que, em alguns casos, se é confundido pulsões com o instinto humano, já que ambos possuem a mesma finalidade de satisfação. Porém, as pulsões se apoiam inicialmente nos instintos para existir. Então, primeiro vem o instinto, depois a pulsão. Desculpa. A pulsão sexual... sobre a pulsão da sexualidade na personagem Amélia. Vou citar o trecho. Nos seus braços, todo o terror do céu é a mesma ideia do céu desaparecia, refugiada ali, contra o seu peito. Não tinha medo das iras divinas. O desejo, o furor da carne, como um vinho muito alcoólico, dava-lhe uma coragem colérica. Era com um brutal desafio ao céu que se enroscava furiosamente em seu corpo. Então, os trechos destacados grifados aí evidenciam essa pulsão sexual, onde até a fé era basicamente esquecida, porque nesse momento ela está fazendo um contraponto ali, então ela pensa que mesmo que essa ideia de céu desaparece quando ela está no braço dele. A pulsão do mal. Para Freud, a destrutividade é o princípio do homem. O mal radical deriva de uma propensão ou inclinação. Freud insere o sentimento de culpa como uma reação à sexualidade. Para o autor, a culpa é vista como consequência da destrutividade e maldade permeada no ser humano. Alguém se sente culpado. Os devotos dizem, pecador. Quando faz algo que se reconhece como mal. O autor também fala sobre a mera intenção, mesmo que freada pela sua linha de moral, já é o bastante para fazer com que esta pessoa se sinta culpada. A mera sensação de ser capaz de fazer um mal a alguém já lhe culpabiliza pelo ato. Então, eu trouxe esse trecho como a culpa como reação a essa pulsão da sexualidade. No caso da Amélia, a culpa por manter um relacionamento com o padre lhe aterrorizava, a ponto que em certas noites exigia que a mãe viesse dormir ao pé dela, com medo de pesadelos e de visões. Dessa forma, Amélia, mesmo ainda desejando Amaro, se aterroriza com a culpa, como a gente vai notar nesse trecho. Vinha lhe aparecendo distantemente a consciência pungente da sua culpa. Naqueles negrumes de um espírito beato e escravo, fazia-se um amanhecimento de razão. O que era ela, no fim? A concubina do senhor Paroco. E esta ideia, posta assim descarnadamente, parecia-lhe terrível. Não que lamentasse a sua virgindade, a sua honra ou o seu bom nome perdido. Sacrificaria mais ainda por ele, pelos delírios que ele lhe dava. Mas havia alguma coisa pior a temer que as reprovações do mundo. Eram as vinganças de Nosso Senhor. Era da perda possível do paraíso que ela gemia abaixo, ou de mais medonho ainda, de algum castigo de Deus. Não nos tormentos que vêm, não das pulsões transcendentes que acabrunham a alma além da tumba, mas os tormentos que vêm durante a vida, que a feriram na sua saúde, no seu bem-estar e no seu corpo. Eram vagos
vagos medos de doença, de lepras, de paralisias e de pobrezas, de dias de fome, de todas essas penalidades de que ela suponha prodígio o Deus de seu catecismo. Então, pensando nisso, a Amélia sente culpa por meio da religião, já que era devota e religiosa, né? Já no caso da Luísa, que eu não trouxe trecho aqui, porque senão ia ficar muito extenso e iria faltar tempo. No caso da Luísa, no final do romance, ela tem um perdão do marido. Porém, se preocupa com o que a sociedade pensa dela e fala sobre a sua situação, pois sente vergonha de seu caso ter vindo a público. E é neste momento que o narrador nos mostra que Luísa é uma vítima da sociedade, uma vez que a culpabilização e a desmoralização exercida pela sociedade é demais para ela. Padece e morre ao final do romance como uma espécie de punição ou dessa vergonha. A sexualidade como meio para o mal. Assim, pelos estudos da psicanálise, o mal é uma pulsão inerente ao ser humano. De acordo com Garcia Rosa, acerca das considerações de Freud sobre as pulsões e o corpo, o autor afirma que a fonte da pulsão é o corpo, ou mais precisamente o órgão de onde provém a excitação, e que o seu objeto é a coisa em relação à qual, ou através da qual, a pulsão é capaz de atingir o seu alvo, a satisfação. Então, o nosso corpo é marcado fortemente pela falta. E é nesse processo de suprir essa necessidade de algo ou de alguém que denominamos como objeto de desejo pertencente, evidentemente, a este mundo natural, sendo objeto natural. Então, o ser humano nasce com essa falta. Ela é permanentemente e ele sempre vai sentir essa falta em vários sentidos da vida. Então, é sempre essa sensação de você suprir essa falta. O nosso corpo Garcia diz que a falta é uma necessidade a ser sentida, impõe uma ação cujo objetivo é a supressão da necessidade e, portanto, o preenchimento da falta. As pulsões não possuem objeto próprio. Qualquer objeto pode ser um objeto de pulsão. Entre a pulsão e seu objeto existe uma linha de desejo e fantasia, que articula e conduz um ao outro, resultando na satisfação. No mundo simbólico, essa satisfação nunca é alcançada. E mesmo após conseguir este tão idealizado objeto de desejo, não resulta em uma satisfação plena, já que a falta é permanente no homem. Dessa forma, estamos sempre em busca da satisfação ou refletindo meios de adquiri-la. Então, eu trouxe esse trecho da Luísa, em que essa situação está clara, né? Ela reflete sobre essa falta após um dos encontros com Basílio no paraíso. Onde está o defeito? No amor mesmo, talvez. Porque, enfim, ela e Basílio estavam nas condições melhores para obterem uma felicidade excepcional. Eram novos, cercavam-os o mistério, excitavam-os a dificuldade. Por que era então que quase bocejavam? E que o amor é essencialmente perecível e na hora que nasce começa a morrer? Só os começos são bons. Há então o delírio, o entusiasmo, um bocadinho do céu. Mas depois, seria, pois, necessário estar sempre a começar para poder sempre sentir? Era o que dizia Leopoldino. E aparecia-lhe então nitidamente a explicação daquela existência de Leopoldino, inconsciente, inconstante, tomando um amante, conservando uma semana, abandonando como um limão espremido, e renovando assim constantemente a flor da sensação. E, pela lógica tortuosa dos amores ilegítimos, o seu primeiro amante fazia vagamente pensar no seu filho. Então, nesse trecho demonstra que após adquirir aquilo que ela tanto desejava, Luísa não sente mais a satisfação por estar em companhia do Basílio, que chegava quase a bocejar de tédio. No trecho em que ela pensa, seria pois necessário estar sempre a começar para sempre sentir, se confirma esse contínuo ciclo para conseguir suprir essa eterna falta que o ser humano sente que é permanente. Então, a partir do momento que ela sonha em ter algo, ela pensa em meios de adquirir esse objeto de desejo, e a partir do momento quando ela finalmente consegue alcançar esse objeto de desejo, aquilo já não é mais o que ela sente falta. Aquilo já não é mais o bastante. Então, ela sempre tem que se alcançar outro objeto de desejo.
é um vício, um ciclo contínuo que não tem fim. Então, dessa forma, o mal. O que é o mal? Não é necessariamente aquilo que é prejudicial ao eu, responde Freud. Pode ser ao contrário, algo prazeroso e desejado por ele. Portanto, o outro é que vai decidir sobre o que deve ser considerado como bom ou mal. Então, aqui a gente tem essa questão dessa forma que vemos que é sempre o outro que condena. Aquele que faz parte do seu grupo social ou da sociedade. No caso da Luísa, foi a sociedade. No caso da Amélia é a religião. Então, o mal para Freud é aquilo que é prejudicial a você mesmo. Tanto que no trecho, na citação anterior que eu citei, ele fala que os devotos dizem que é o pecado, ou que a mera intenção, mesmo que freada pela sua linha de moral construída socialmente também, mesmo que freada para essa linha de moral, essa sensação de você poderia ter feito mal a alguém já culpabiliza pelo ato, mesmo sem ter concretizado. Então, essas são as minhas considerações finais. O autor utiliza a opção do mal como princípio motor em sua narrativa, já que o mal como um todo está ligado com a sexualidade. O mal é representado quando o autor nos mostra as figuras humanas como a perda de controle da razão e, consequentemente, da consciência do homem virtuoso. E para a concretização do mal é usada a pulsão da sexualidade, contendo um valor negativo, que desvirtua o homem bom do caminho do certo. Então, aqui a gente vê claramente que a pulsão da sexualidade é usada como uma ferramenta para se concretizar o mal. Então, partindo do pressuposto que o realismo naturalismo ressalta a razão como consciência e que essa poderia resguardar os homens do mal, o escritor Essa de Queiroz subverte essas características ao mostrar nestas personagens que a razão e a consciência não são suficientes para impedir de ceder a tais pulsões. Então, no caso da Amélia, ela tinha ali uma linha de moral construída socialmente e religiosamente, ela é extremamente religiosa. Então, para ela, eram barreiras muito, muito fortes para que ela não cedesse às pulsões da sexualidade, por exemplo. Mas isso não foi o bastante, mesmo a sua consciência, mesmo nos seus anos de religiosa, de devota, não foram suficientes para que ela impedisse de ceder à pulsão da sexualidade. E, no caso da Luísa, é a mesma situação. Ela era uma moça que foi criada pela sociedade, sabia como 15 minutos, desculpa. Como se comportar, sabia como a sociedade julgava as mulheres nessas situações, e mesmo assim ela cede à pulsão da sexualidade. Dessa forma, a pulsão central Dessa forma, a hipótese central do realismo naturalismo é refutada o tempo todo ao longo das narrativas de Essa, pois as personagens são traídas pela própria razão e consciências falhas. O que o autor faz nessas obras é mostrar que não há nenhum ponto de segurança na existência, não há um porto seguro. Então, aqui são as minhas referências. Espero que não tenha ultrapassado o tempo, que eu fiquei sem ver o chat, sumiu para mim. Deu certo? Está dentro do tempo? Oi, Giovana, deu certo sim, você ainda tem até alguns minutinhos ainda, se quiser fechar mais alguma coisa, você ainda tem acho que uns 2 minutos, 2 ou 3 minutinhos. Certo, então. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, ao evento por disponibilizar o espaço, né, da palavra, e espero que a gente possa debater mais no final. Perfeito, obrigada pela apresentação, Giovana. Eu agora vou fazer a última apresentação dessa nossa sessão. Apresento agora o Lucas do Prado Freitas. O Lucas é mestrando, né, vinculado ao programa de pós-graduação em letras da Universidade Estadual de Londrina. Possui licenciatura plena em letras português pela Universidade Estadual de Londrina em 2018. E durante a graduação entre 2015 e 2016, na condição de estagiário, desempenhou a função de revisor de textos da Eduel.
Inicialmente, desenvolveu pesquisas em torno da escrita criativa, dando enfoque posteriormente aos estudos literários, trabalhando principalmente com os seguintes temas: literatura portuguesa do século XIX, Essa de Queiroz, Fantástico, Fradique Mendes, Fradiquismo, Niilismo Europeu, Ceticismo. Como pesquisador de iniciação científica, escreveu As Metamorfoses do Fantástico no conto O Defunto, de Essa de Queiroz, sob orientação do professor Dr. Silvio César dos Santos Alves. Atualmente é colaborador externo do projeto de pesquisa da UEL, intitulado Ceticismo na Ficção Queirosiana, estando vinculado também ao grupo de pesquisa CNPq, Cenáculo, Fluxos e Afluxos da Geração de 70. Lucas, a palavra é toda sua. Obrigada pela participação aqui, uma boa comunicação. Obrigado, Cláudia. Gostaria de parabenizar meus colegas pelas apresentações, foram muito interessantes. Gostaria também de agradecer a estrutura do evento e agradecer também a participação das pessoas que estão assistindo. Bom, a minha apresentação vai ser basicamente de leitura, porque é bastante coisa e eu quero tentar aproveitar ao máximo esse tempo. Essa comunicação, ela resulta das minhas pesquisas de mestrado, na dissertação Filosofia e Antifilosofia no último ESSA, que foi defendida segunda-feira e que logo estará disponível para acesso daqueles que possam interessar. E ao longo desse processo formativo de mestrado, os meus estudos sobre a produção literária queirosiana, eles foram no sentido de valorização da presença da filosofia no último ESSA, nomeadamente nos romances semipóstumos A Cidade e as Serras e a correspondência do Fradique Mendes e nos contos de José Matias e Civilização, textos que compuseram o meu corpus de análise. Na minha dissertação, fundamentada nas considerações ensaísticas de autores como Leonel Ribeiro dos Santos, Campos Matos, Pedro Chat, que tenderam a ver a produção final do Essa de Queiroz como um campo fértil para a investigação da relação entre literatura e filosofia, eu busquei avançar na compreensão da filosofia subjacente à visão de mundo que informa os textos queirosianos mencionados. Nesse sentido, tendo como respaldo os estudos sobre o ceticismo na ficção queirosiana, coordenado pelo professor Silvio César dos Santos Alves, vinculado ao programa de pós-graduação da Universidade de Londrina, eu tomo por base a hipótese de que Essa de Queiroz foi um escritor essencialmente cético, tendo mantido do início ao fim da sua carreira literária a dúvida metódica como procedimento básico de criação ficcional e registro do real. Esse ceticismo ele deve ser compreendido como resultado de influências culturais, como um dado cultural filosófico de circulação ambiente preponderante na segunda metade do século XIX, especialmente após a revalorização do ceticismo antigo por Michel de Montaigne, o mais influente cético moderno no contexto, segundo suas produções, seus escritos no contexto da Contra-Reforma. Então, o ceticismo ele designa uma corrente de pensamento iniciada na antiguidade, clássica por Pirro de Elis, que se faz presente em toda a história da filosofia de uma maneira marginal. E na nossa acepção, na minha acepção, constitui uma visão de mundo filosófica, antidogmática, que questiona a pretensão humana de alcançar a verdade pela razão ou pelos sentimentos. Os céticos defendem, contra o dogmatismo apaixonado, uma investigação rigorosa e demorada, que leva em consideração todos os pontos de vista e pressupostos envolvidos numa discussão. Assim, opondo duas opiniões antagônicas, o cético invariavelmente chega à conclusão de que ambas são válidas, equivalentes, e que, por isso, ele não pode dizer qual delas se aproxima mais da verdade. Então, ele se abstém de tomar uma decisão, isso é, de frente ao equilíbrio de razões opostas, ele suspende o juízo a fim de preservar a dúvida. Do ceticismo seria, portanto, a manutenção da dúvida, que garante ao cético a liberdade de pensamento e a tranquilidade, uma vez que ele não se limita à defesa de um único sistema filosófico e não se aflige com a posse ou não da verdade. Ele contenta-se, em muitas situações, com um talvez. Então, feitas essas considerações, que são iniciais, que servem à contextualização da minha fala sobre a Cidade e as Serras, eu passo objetivamente ao foco da minha comunicação, que são os diálogos filosóficos de Zé Fernandes e do Jacinto, da Cidade e as Serras desse romance.
Dentre outras ocorrências das atividades filosofantes, são assim que essas conversas entre o Zé Fernandes, narrador, e o protagonista Jacinto são chamadas por esse narrador. Eu seleciono aquela atividade situada em Montmartre, cujo gancho ou motivo é uma visita das personagens à construção da Basílica Sacré-Cœur, desculpa o meu francês, mas a Basílica do Sagrado Coração. Para aqueles que não conhecem a Cidade das Serras, em síntese, é um romance chamado semipóstumo, porque é publicado em 1901, após a morte do autor, em meados de 900, tendo as suas provas tipográficas parcialmente revisadas por Eça de Queiroz. Então, ele só conseguiu revisar mais ou menos 2/3 dessas provas. Nesse livro, o leitor conhece a história de Jacinto, um parisiense endinheirado, abastado e culto de origem portuguesa, que simultaneamente ao seu amadurecimento se vê cada vez mais enfastiado e melancólico, vivendo na grande e moderna Paris de fins do século, e que por motivos familiares decide visitar as suas antigas propriedades familiares no Douro, onde se estabelece até o fim da narrativa. Os fatos, eles são dados por Zé Fernandes, um português tipicamente serrano, conforme ele próprio se coloca, que acompanha Jacinto em Paris e que nos oferece um relato das suas experiências citadinas e do progressivo entristecimento do seu fiel amigo. Zé Fernandes, em suma, se coloca como um iniciado na cidade, sobre o qual desenrola sucessivas críticas e na qual encontra também algum divertimento. Seu discurso revela contradições, certo ressentimento e uma intenção de argumentar sobre a superioridade da vida campestre, idílica, pastoril, na sua visão, relativamente à vida citadina, tumultuada, opressiva do homem civilizado moderno. Então, nesse romance, o último ele vai trabalhar com o discurso filosófico positivista hegemônico na Paris, na segunda metade do século, oferecendo um diagnóstico do contexto geral da sociedade e das ideias, incluindo a abordagem dos dogmatismos em circulação na Paris finissecular, num momento, pode-se dizer, de muito barulho e de esvaziamento das alternativas civilizacionais. Então, nesse sentido, ele trabalha com um já rebuscado mito civilizacional, a crença de que o campo e a província está aquém da luta que se desenrola na cidade, onde a sobrevivência ou o sucesso do sujeito, do indivíduo, determina que ele se corrompa, ignore princípios éticos morais e valores tipicamente campestres. Esse é um mito trabalhado também por Balzac, por exemplo, no Le Père Goriot, o pai Goriot, na figura do jovem Rastignac, que se degladia com o grande monstro que é a cidade, buscando não ceder às suas determinações. Bom, a minha publicação ela é centrada, portanto, no episódio de Montmartre, descrito no capítulo 6 do livro, que, ao meu ver, é fulcral para a compreensão do ceticismo queirosiano e para a desmistificação da existência de uma tese ou síntese favorável ao campo nessa obra. A composição cenográfica desse capítulo é investida de significados semióticos, algo importante para as ideias que nesse trecho são expostas. Eu poderia destacar, por exemplo, o movimento de subida à Basílica, a passagem pelo Populacho e a chegada ao cume de Montmartre, o ponto mais alto da capital francesa. A narrativa sugere a relação entre planície e morro, cidade e serras, profano, sagrado, muito bem observada por Frank Souza no seu trabalho minucioso sobre a Cidade das Serras. Essa sugestão enquanto um reflexo de uma arquitetura binária de relações antagônicas. No entanto, a Cidade das Serras, na visão do narrador, é tida como um espaço, então, de baixezas e materialismos e um monte, lugar de elevação espiritual e de revelação, segundo uma oposição que se insinua a uma leitura superficial e maniqueísta, que não atenta à multiplicidade de questões sugeridas pela relação ponto contra ponto e pelo distanciamento albirônico do autor implícito. David Harvey, no livro Paris, Capital da Modernidade,
tratando das transformações urbânicas e geográficas parisienses processadas no Segundo Império, sob direção de Haussmann, prefeito da cidade, mostra como a Basílica é símbolo de um racionalismo político-religioso, registrado por essa no positivismo e idealismo, né, no seu análise do contexto social, e símbolo de uma construção que é uma conquista de uma ala social conservadora, católica, pró-monarquista e, portanto, reativa aos ideais políticos revolucionários e anticlericais da Comuna de Paris de 1871, que foi violentamente interceptada e enterrada. E aí o discurso do Zé Fernandes sobre a cidade, que se desenrola nesse ponto da Basílica de Sacré-Cœur, ele decorre em mais ou menos 4 páginas, envolvendo sucessivas e crescentes investidas contra a civilização de Jacinto, segundo um chasquear, como ele diz, que na sua despretensiosidade revela a intenção de convencimento. Assim, as questões filosóficas que eu encontro no trecho dissertativo são várias, de ordem epistemológica, axiológica, teológica, genealógica, por exemplo. Mas, pela brevidade dessa apresentação, eu opto por destacar uma dessas questões. Pela sua recorrência dentre as questões filosóficas, que na obra querosiana aparece com uma certa frequência, mas, embora, assim, no artigo eu pretenda trabalhar melhor com as outras questões também. Mas eu falo, sobretudo, da dúvida contestatória da exatidão da percepção sensível do real. No caso, da visão ou compreensão da cidade. É uma dúvida que vai muito bem sintetizada no subtítulo da relíquia, que seria sobre a nudez, a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Então, no parágrafo inicial dessa dissertação, dessa crítica de Zé Fernandes, no Alto de Montmartre, Jacinto ele está na borda do terraço de Montmartre, olhando para a cidade, né? Olhando para a planície da cidade, e o narrador começa então dizendo: chasquei risonhamente meu príncipe. Aí estava, pois, a cidade, augusta criação da humanidade. Eia aí, belo Jacinto, sobre a crosta cinzenta da terra, uma cama de caliça, apenas mais cinzenta. Então, a sugestão, né, filosófica dessa percepção da cidade, o que ela sugere é que, vista de longe, a cidade e a sua dinâmica só podem ser percebidas pelo sujeito na sua superficialidade. Ele seleciona do que ele enxerga a partir dessa distância aquilo que seus olhos conseguem ver, segundo seus preconceitos, opiniões e crenças. O entendimento da complexidade da cidade depende de um mergulho nas suas profundezas, uma penetração nos seus órgãos internos, como será o Jantar 202, em que se vê o coração da alta sociedade, uma humanidade sobrevivente aos interesses pecuniários dos banqueiros. Falo daquilo que há de mais humano, demasiadamente humano, da capacidade ainda de ter alguma fruição, mesmo no mundo esvaziado e caótico. E aí, ao final, né, eu parto já para o final desse discurso do Zé Fernandes, que é um discurso ainda longo, que, como eu disse, aborda uma série de questões, mas ao final desse discurso, o narrador ele acaba equacionando a sua fala como um fácil filosofar, enquanto um produto de um bucolismo anacrônico, como se as suas ideias fossem simples palavras jogadas ao vento, como dirá, o que não tira o peso do seu pensamento, mas caracteriza bem o tipo de especulação filosófica que o último essa valoriza. O que devemos observar primeiro na análise desse trecho é o distanciamento de Jacinto relativamente às ideias de Zé Fernandes. As suas respostas, as respostas de Jacinto às investidas de Zé Fernandes, são lacônicas. Ele dirá basicamente que tudo talvez seja uma ilusão, limitando-se sempre a esse talvez indeciso entre duas alternativas ou meramente retórico. Isso se explica melhor pelo que ocorre em seguida a essa conversa, com o encerramento dessa discussão, com a chegada de um personagem secundário, que é o Maurício de Maioli. Ele é um personagem importante na medida em que ele contesta ou ele dá sinais de contestação do discurso do narrador, quando diz que Paris era uma aldeola, contradizendo a ideia de uma Paris grande,
monstruosa, moderna, uma máquina tirânica, observando ainda uma malícia no narrador, nesse primeiro encontro entre esses dois personagens, segundo o próprio narrador sublinha nesse primeiro contato. Embora sejam sutis, estas marcas, elas assinalam o distanciamento do autor, primeiro, o distanciamento, primeiro, né, do personagem Jacinto, mas também depois no distanciamento do autor implícito, enquanto algumas piscadelas, talvez piscadelas irônicas, que sinalizam o fato de que o discurso do narrador pode não ser totalmente confiável, ou pelo menos não deve ser levado a sério na sua totalidade. Maioli, então, falando sobre o diletantismo estonteado da sua dispersão pelas várias ideias em circulação no tempo da juventude, faz Jacinto relembrar o passado arcaico, quase lacustre, das discussões nas cervejarias, em que reinava Wagner, a mitologia édica e outras ideias. Jacinto cita, então, como subsequente a essas ideias lacustres, né, antigas, uma série de correntes de pensamentos. Aí ele vai falar do Nietzscheanismo, do Wagnerismo, de uma série de correntes em circulação no ambiente parisiense naquele tempo, todas já experimentadas por ele, conforme descobrimos mais adiante. Aí cito uma fala do Jacinto subsequente a esse trecho, em que ele dirá: um desenvolvimento supremo da vontade, teosofia, budismo, esoterismo, aspirações, decepções, já experimentei, uma maçada. O fato é que Jacinto, tendo experimentado todas as novidades em matéria filosófica, quer dizer, todas as certezas e decepções que o século poderia oferecer, incluindo também, provavelmente, o bucolismo fernândico, não pôde comprar facilmente a crítica fernândica sobre a cidade. Não só porque sabe do caráter antiquado dessa crítica, mas também porque já não crê tão convictamente nas ideias dogmáticas, isso é, nas filosofias e teorias que prometem a felicidade e a resolução dos problemas sociais individuais. Ao fim do capítulo em questão, após descerem de Montmartre, uma parada no Bois de Boulogne, para o Bock, o narrador conclui o seguinte: pois vem agora para minha rica sede um vinhozinho gelado, grandemente o mereço, caramba, que superiormente filosofei. E creio que estabeleci definitivamente no espírito de Jacinto, do senhor Dom Jacinto, o salutar horror da cidade. Mas o que a gente vê na sequência não é bem isso, o que sinaliza para a incapacidade do narrador de compreender o amigo. Jacinto, após pedir 2 garrafas de champanhe, água de Evian, Bussang e um bock, o que é sintomático da sua tendência dispersiva, expõe as suas meditações. Pois estou com vontade de construir uma casa nos cimos de Montmartre, com um miradouro no alto, todo de vidro e ferro, para descansar de tarde e dominar a cidade. Então, a fala de Jacinto, posta em discurso direto, sugere o mesmo ímpeto de Rastignac ao final de Pierre Garriot, que olha sobre a cidade e a desafia. Então, eu cito esse período, né, do Padre Garriot, em que o narrador diz: lançou sobre a colmeia, zunindo o olhar, que parecia de antemão extrair-lhe o mel, e disse essas palavras grandiosas. Então, o personagem ele está num cemitério, onde permite uma visão também dessa planície da cidade, assim como em Montmartre. E aí o personagem dirá: agora somos nós dois, olhando para a cidade. E aí o narrador continua: e como primeiro ato de desafio que lançou a sociedade, Rastignac foi jantar na casa da senhora de Nucingen. Então Jacinto desafia também novamente a cidade, deseja o seu domínio e tentará novamente redobrando o empenho em acumular civilização. Mas no fundo sabe que isso é inútil. Daí o seu tédio, o sentimento fáutico da impotência e da incapacidade de refazer ou reconstituir a metafísica de um mundo desacralizado, visto como decadente. Então, para concluir, eu busco mostrar, na minha análise, como essa tende a pensar a realidade parisiense finissecular, barulhenta e cobiçosa de alternativas para o esvaziamento dos valores, por intermédio dos seus personagens. Para isso, ele confronta visões opostas, quer dizer, conhece o argumento de ambos os lados, coloca-os à mostra
e choca um contra o outro, viabilizando a isostenia, o equilíbrio entre verdades que tendem a se anular. Isso é o que entendemos como procedimento cético-metódico de investigação da verdade por intermédio da literatura. O autor implícito, ora mais distanciado, ora mais próximo dos discursos em cena, como pretenderei também mostrar no meu artigo, cria situações para o diálogo entre as personagens e deixa que se mostrem nas suas cosmovisões, revelando as minúcias das suas convicções e contradições no que se refere aos seus erros de cálculo e à impossibilidade de uma ação totalmente coerente pelo sujeito. É isso, concluo. Muito obrigado, a atenção de todos, e espero que a gente possa agora ter uma discussão mais detalhada aí sobre cada apresentação. Obrigada, Lucas, pela apresentação. Por enquanto, ainda não foi deixado nenhuma pergunta no chat, se os presentes tiverem alguma colocação, algo que queiram, né, perguntar aos comunicadores, por favor, podem registrar. Também, de antemão, eu gostaria de parabenizar a todos pelas comunicações. Eu acho que nós temos, claro, né, temos três falas que abrangem, né, a diversidade da obra do Essa de Queiroz, mas, de certa forma, também a Amanda trazendo esse olhar do Camilo, também que eu parabenizo, porque trabalhar com o Camilo na diversidade da escrita camiliana, na profusão de textos e de romances e de gêneros que o Camilo escreveu, é algo realmente que pede essa parabenização também. Deixa eu ver se não, por enquanto ainda também temos assim a fala, né, da Beth parabenizando toda a mesa pela qualidade das comunicações, e ela vai precisar se retirar, mas parabeniza a todos. Eu gostaria, assim, talvez de começar aqui, incitando algumas questões. Eu vou fazer breves comentários acerca das apresentações individuais, mas eu vou tentar construir uma linha que talvez dê um gancho para a gente discutir, e aí fiquem à vontade para responder, ou comentarem por outro caminho, né? Em relação à fala da Amanda, eu me lembro também muito, né, daquela passagem, vou puxar um pouquinho para o Essa de Queiroz, numa passagem que tem no próprio Primo Basílio, de uma discussão, né, do final da peça do Ernestinho, em que fica aquela dúvida, né, se o marido deveria, né, matar a esposa ou perdoá-la. E aí eu lembro também muito de um texto, né, que foi publicado em 1870 e que foi comentado bastante pelo Alexandre de Dumas Filho, que é justamente o marido que mata e o marido que perdoa. Então, e quem faz a versão portuguesa é o Gervásio Lobato, né? Essa publicação é de 1872. Então, assim, parece que o Camilo, ao mudar o foco, né, do crime e colocar não como se estivesse realmente cometendo um feminicídio, mas quase que lavando a honra, né, de um homem matando o amigo, parece que realmente ali existe uma intenção mais severa, assim, no sentido de jogar a perspectiva pelo caráter da honra masculina e não tanto, talvez, pela punição do crime. Eu não sei se a Amanda gostaria de comentar um pouquinho mais essa mudança, assim, né? Eu vou colocar algumas coisas e depois eu abro para vocês, assim, né? Também em relação porque eu acho que essa questão da moral, do perdão, isso é algo que está passando por todas as falas hoje, né? Dessa mesa que trata das questões mais filosóficas. Na comunicação do William, que fala sobre a educação religiosa nas farpas, também, né? Eu acho que pensar esses aspectos da religião na obra do Essa é bem interessante, porque nós temos muitos textos que abordam aspectos, né? Não só às vezes, recuperando personagens bíblicas, né? Então, tipo, Adão e Eva no paraíso, contos, né? Como A Morte de Jesus, O Suave Milagre. Penso também nas agiografias de santos que ele escreveu, e esse olhar para a religiosidade, na relíquia, é algo que a gente não consegue ter uma linha clara, né? Se você conseguiria ter uma opinião desse olhar da religião do Essa, pensando nessa obra, aí é provocação mesmo, né? Saindo um pouquinho das farpas e vendo como que ele vai caminhando, isso se você quiser entrar nessa... né? Se a gente consegue pensar nesse sentido de religião do Essa.
Da Giovana, também, né, pensando nesse comentário sobre o mal radical, também trago uma outra obra do Essa, que é o Mandarim, né, onde a culpa ali é o mote depois de uma viagem, de uma saga para o Oriente, indo atrás da família, né, do Tixinfun, né, aquela campainha onde a alma é vendida. Então, assim, também eu penso se até esses aspectos da culpa, da religiosidade, desse sentido de moral, caminhando agora também para a fala do Lucas, né, que já vai pegar esse opúsculo da obra do Essa, né, na Cidade das Serras, se o Lucas também pensa nessa filosofia que é muito além só de uma dicotomia entre campo e cidade, né? Porque apesar do campo dar aquela intenção de uma redenção ou de uma vida mais satisfatória para o Jacinto, a gente percebe que ainda tem vários aspectos que ele dota no campo do sentido de urbanidade. Então, a cidade ela permanece no campo. E aí a gente sai um pouco também dessa dicotomia só, né, contraposição entre campo e cidade. Eu acho que o Essa, eu penso num romance também, A Capital, em que ali a gente tem essa ideia de louvar uma cidade de Lisboa, comparando ela como Paris, né, como se o Arthur Corvelli entendesse Lisboa como Paris. E esse aspecto, né, de que a distância, como vai falar o José Cardoso Pires depois no Lisboa, livro de Borda, ele fala, a distância inventa a cidade, né? É preciso estar ao resto do chão para a gente compreender as idiosincrasias desses espaços urbanos. Eu joguei aqui um monte de ideias e agora eu vou voltar a fala para vocês, né? Muito obrigada a todos, parabéns mesmo pelas falas. Obrigada. Posso começar? Então, você comentou a questão do Camilo mudar o foco, né, do assassinato da esposa para o assassinato do amigo em nome da honra. Então, acho interessante porque o Camilo é o Camilo. Ele, apesar dele botar o romance quase todo, o Venceslau Taveira lá em cima, a Júlia lá embaixo, ele bota as pistas do que foi crime real também, é que eu não tive tempo de comentar, mas tem uma discussão com o padre que criou a Júlia, né, e o Venceslau e a Júlia, e eles estavam falando sobre teatro e sobre uma peça que eles tinham visto no teatro, em que o homem descobre uma traição da mulher. E o Venceslau diz que isso é um ultraje para a moral das pessoas e que se fosse ele no lugar, né, se fosse a vida real, ele mataria a esposa. Ele diz isso sobre a peça. Só que ao final do romance ele acaba matando o marido, uma forma de deixar mais palatável para os leitores a história, né, que a Camila faz, mas ele deixa essa pista lá, né, no meio do livro. Se a gente tiver atenção, a gente acaba pegando essa isca do Camilo aí no meio. E a questão da honra, o próprio Vieira de Castro também tentou utilizar isso, né, na defesa lá no julgamento, só que não colou, porque claramente foi um crime premeditado, e para ser enquadrado em crime de honra naquela época, não podia ter o fator premeditação. Não sei se isso responde tudo. Obrigada. Não, eu acho que responde sim, né? E é interessante, né, esses meandros, né, e como que essas histórias todas elas vão se encaixando, né? Lembrando também que no caso do julgamento do Camilo, né, com a Ana Plácido, quem é o juiz é o pai do Eça de Queiroz, né? Então, assim, estamos realmente com uma mesa aqui onde as relações elas vão se intercambiando. Obrigada, Amanda. William, tem mais um comentário também para você, se você for falar, que o professor Silvio deixa assim, né, William, o radicalismo crítico do Essa, de 71, 72, é arrefecido ou se torna mais sofisticado ao longo da década de 80. Pensando no seu objeto e na sua hipótese, que importância você dá, por exemplo, ao meia-culpa que o Essa faz na advertência a uma campanha alegre, versão refundida e bastante modificada das farpas estritamente queirosianas? Bem, eu achei que ele evoluiu bastante, assim, né? O pensamento dele se transformou, e todo mundo é assim, né? Ele tinha 26 anos, eu fiquei bobo quando eu descobri que ele tinha só 26 anos escrevendo aquele texto belíssimo das farpas, bem, com as palavras bem escolhidas e tudo mais. Eu fiquei, meu Deus, ele tinha só 26 anos e já escreveu tudo isso. E com o tempo, né, o pensamento dele foi modificando e, né, ele foi evoluindo como escritor.
Tanto o crime do Padre Amaro, mesmo como a Giovana falou, tem a primeira versão, a segunda versão, e ele vai evoluindo também, né? E sobre o que a Cláudia falou, sobre os romances, a religiosidade nos romances, nas crônicas, lendo as farpas e também por meio de pesquisa de outros teóricos, é possível perceber que muitas das críticas das farpas estão presentes nos romances posteriores do Eça de Queiroz, como essa questão da religiosidade. Ela está bastante retratada em O Crime do Padre Amaro, em A Relíquia, também a questão do adultério, que ele aborda bastante nas farpas, é discutido em O Primo Basílio, no caso, e também, de certa forma, em A Tragédia da Rua das Flores, também, que é uma obra de 1980, se não me engano. E é possível ver muitas das críticas do Eça de Queiroz, das farpas, nos romances posteriores, tanto que na minha dissertação eu estou desenvolvendo, analisando as farpas, né, a educação religiosa presente nas farpas, em O Crime do Padre Amaro. E, já aproveitando, teve uma hora que a Giovana comentou sobre a culpa como reação da sexualidade, né, e o medo da Amélia dos castigos de Deus, né? E ela foi educada nesse sistema, a temer a Deus. Por mais que ela tenha, né, se arrependido de todos os pecados, não tinha perdão, ela ia para o inferno. E surge o Abba de Ferrão, né, no Crime do Padre Amaro, para amenizar isso, né? Tanto que eu vejo isso como uma evolução do Eça de Queiroz também, pois na primeira versão de O Crime do Padre Amaro, ele não tinha o personagem Abba de Ferrão, ou seja, ele, né, tacava o pau na religião, nos padres, nos eclesiásticos, só que depois ele pensou, opa, nem todos os clérigos pensam dessa maneira. Né? Tem as pessoas que realmente são boas, tem os clérigos que realmente são bons. E ele introduz o Abba de Ferrão no romance, e eu acho que isso, de certa forma, é um tipo de evolução, né? E é isso, eu acho que é isso que eu tenho para falar. Obrigada, William. Giovana, e aí? Então, já falando sobre o que o William acabou de comentar, né? Essa questão da Amélia ter a sua linha de moral construída pela religião, né? Pela educação da mãe dela, que foi totalmente pautada na religião mesmo, na religião católica. Quanto à crítica que o Wes faz, eu acho também, mais ou menos aí que o William disse, que eu acho que a crítica não é bem para a religião em si, acho que é mais para a instituição igreja, das pessoas ali que compõem essa igreja, né? Porque eu acho que a religião, assim, não é realmente o problema para o Wes, entendeu? Mas é a instituição, o que se compõe né, da igreja ali, dos humanos ali, que são falhos e que são regidos por pulsões e que não tem uma linha de moral certamente construída ali, né? E quanto ao mandarim, que a professora tinha comentado, eu e meu orientador já conversamos sobre isso, já dialogamos muito, né? Já debatemos muito dessa relação. Mas como aqui o tempo era 20 minutos, a gente quase não consegue falar, né? Não faz as coisas direito. Mas sim, já tínhamos pensado e a gente leva isso aí para o futuro. Obrigada, Giovana. Lucas? Bom, obrigado, Cláudio, pelas provocações. Eu acho exatamente o que você disse. O Essa da Cidade das Serras, ele propõe que a gente pense para além das dicotomias, né? Pensar além das dicotomias é muito mais producente. O autor implícito ele não está interessado em aderir a alguma das posições ali colocadas, né? Favorável ao campo ou favorável à cidade, mas complexificar essa discussão e trazer diferentes considerações e pontos de vista acerca dessas duas possibilidades, que inclusive inclui outras possibilidades e hibridismos, né? Então, eu penso nesse último como alguém que está interessado em fazer diálogos, estabelecer diálogos e levantar questionamentos mesmo
inclusive questionamentos sobre as suas concepções, talvez mais da juventude, as ideias que marcaram a sua geração acerca da própria decadência de Portugal, ou acerca do próprio sentido da história. Isso vai muito presente, por exemplo, no conto A Civilização, que muitas vezes é mencionado como um conto base para a cidade de Acés, mas que tem a sua particularidade pelas suas diferenças e pela sua própria estratégias discursivas, né, sua construção, que consiste em uma proposta de pensar esse sentido da história, né, a relação entre Lisboa, Portugal, como você citou a respeito da capital, mas pensa essa relação entre Lisboa e as grandes capitais do mundo, como o próprio América do Norte, Estados Unidos, e não só também em relação à Europa. E pensar mesmo, inclusive a tendência do narrador desse conto propor uma volta no sentido da história, né? Dizendo, por exemplo, que o progresso ele é nocivo e que, portanto, Portugal estaria à frente dos outros países no sentido de que esses países, chegando à conclusão da nocividade do progresso, retornariam às suas origens mais tradicionais e campestres, e etc., né? Voltando àquela ideia do campo como um lugar mais propício para uma vida mais tranquila, idílica, etc. Então, eu acho que é muito nesse sentido, assim, eu gosto de pensar o último essa e gosto também de pensar essa já ali dos mais, inclusive eu gostaria de fazer uma provocação aqui para o William e para a Giovana, já também, que é justamente pensar essa dos mais, na questão da educação, na educação ali do Carlos, né, do Carlos e do Eusébiozinho, que faz uma contraposição entre dois tipos de educação, uma educação mais religiosa do Eusébiozinho e uma educação mais liberal, como vai dizer o Afonso da Maia, e que, no fim das contas, essa educação, ela talvez não produza os resultados esperados, né? Quer dizer, o Carlos da Maia vai se reconhecer como um vencido nos seus a sua própria imobilidade, inclusive. Eu queria saber do William o que ele pensa sobre isso, se ele conhece os maias primeiro, né? Se ele consegue refletir um pouco sobre isso. E para a Giovana, eu gostaria de perguntar bom, eu achei muito interessante, né? Primeiramente, gostaria de dizer, achei interessante sua reflexão. E eu penso muito no crime do Padre Amaro sobre a personagem Antônia. Eu acho que é uma personagem que tem uma complexidade que cabe ainda investigar, sabe? E, inclusive, nesse aspecto mesmo eu acho que naquele meio existe uma tensão de ordem sexual, né, de pulsões, e uma tensão que mescla com a religiosidade. E eu acho que a Antônia, ela concentra muito essas pulsões de alguma forma, e que não é compreendida. Primeiro, você vai ter um discurso que vai falar ali que ela é um ser diabólico, né? Enquanto uma compreensão religiosa desse ser, um ser diabólico, um ser que foi tomado, né, por uma entidade. Mas você vai ter também o Dr. Gouveia, que é um racionalista, né, um positivista, muito mais ligado às ideias mais avançadas a respeito dos estudos psicanalíticos ou pré-psicanalíticos. Só que na palavra Lucas, eu só vou pedir para você concluir um pouco mais rapidinho a tá bom, pergunta, porque estamos tendo que encerrar a sessão, senão não vai ter tempo para o William e Giovana comentarem minimamente o que você colocou. Tá, enfim, eu vou concluir aqui. Então, eu penso, às vezes, no Abade também como um moderador dessas duas visões de mundos. Eu queria saber o que a Giovana pensa um pouco sobre isso. Eu tinha uma outra provocação também, mas é só isso. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. William, Giovana, vou pedir para vocês também serem breves nos comentários para que a gente possa encerrar a sessão. Obrigada. Ok. Então, Lucas, sobre essa questão da educação nos maias, já li os maias, a gente analisou num grupo de estudos, professor Antônio, e, inclusive, esse assunto sobre a educação portuguesa e educação inglesa, né, no caso. Eu queria desenvolver um artigo para apresentar num evento que vai ter do Grupo ESSA, lá da USP,
em Curitiba agora mês que vem, só que não deu tempo de eu, né, pesquisar sobre isso, porque tem a Abraplip, tinha outros eventos também que eu vou apresentar agora, e a qualificação, que eu estava, nossa, muito preocupado, daí não deu tempo de desenvolver a pesquisa. Só que eu li, eu já achei bem interessante esse assunto e pretendo desenvolver um artigo sobre isso, a educação portuguesa e a educação inglesa. Certo. Então, falando rapidinho, Lucas, a questão dos maias eu vejo muito naquela subversão que eu falei do realismo naturalismo, que no realismo naturalismo essa questão do conhecimento, do cientificismo era visto como uma consciência, como uma certeza para um bom caminho para o homem. E ali nos maias ele mostra que isso pode, que mesmo assim as funções elas subvertem isso, ele subverte esses preceitos. Quanto para a gente terminar rapidinho a questão dos dois personagens que você falou, eu concordo com a sua visão, entendi bem o que você está explicando, mas é realmente complicado, porque se a gente for analisar todos assim, fica muito difícil no tempo, né? Mas eu vou levar essa discussão adiante na dissertação e em possíveis pesquisas no futuro. Sim, Mas rapidinho para encerrar mesmo. Eu acho interessante você pensar um pouco ali da Antônia, né? Mas é uma sugestão. Se você quiser conversar depois sobre isso, sim, a gente pode ser, então. Acho isso que é o maravilhoso, né? Essa troca de conversas, de partilhas, de conhecimentos. Eu gostaria de reiterar meus agradecimentos a todos que estão presentes, reiterar a organização da Abraplip. Agradeço, Lessana, por, né, nos ter conduzido aqui tão bem ao longo dessa sessão. Amanda, William, Lucas e Giovana, parabéns pelos trabalhos. Fica agora aguardando os textos para poder conhecer melhor ainda essas pesquisas. Desejo muito sucesso na vida acadêmica, saúde para todos e boa continuidade no evento. Obrigada por estarem todos aqui e trazerem trabalhos e reflexões tão interessantes para todos. Muito obrigada, viu? Um bom dia. Obrigado. Muito obrigada, professora, pela condução da mesa. Foi um prazer estar aqui e conhecer a senhora. Espero encontrá-la ao longo do congresso. Igualmente, fica o convite para todos. Temos Abraplip até sexta-feira que vem. Temos muitas atividades. Então, continuem com a gente. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.